Amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer da nossa satisfação de estar participando desta preleção de ensino, né? Desde domingo que os irmãos estão integrados e nós temos participado algumas vezes, mas uma vez temos o privilégio de participar. Quantos necessitam de oração? Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que nos concede, quando estamos reunidos, Senhor, neste lugar, neste santuário, para juntos, Senhor, meditarmos na Tua Palavra. Ó, Senhor, estamos de coração aberto, de mente aberta, para ouvir a Tua voz. Continua abençoando o Teu servo, Senhor, como tem abençoado, e que nesta noite não seja diferente, dando a Ele a unção, Senhor, a capacidade de raciocínio, e possa transmitir, Senhor, aquilo que já tem falado no seu coração, e que venha, Senhor, como verdadeiro instrumento nas Tuas mãos para a edificação da Tua igreja. Somos gratos em nome de Jesus, a quem oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos, antes de passar a palavra para o nosso professor ministrar a palestra de hoje. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes, a todos os irmãos que vieram nesta noite para estudar a palavra de Deus. Quero passar a palavra agora para o presbítero Soares, para ministrar a sua palestra nesta noite. Como nos outros dias, ele tem de 50 a 60 minutos para a ministração da palavra, e logo após ele vai responder as perguntas da plateia. Então os irmãos já podem ir aí preparando as suas perguntas. Quando ele terminar a ministração da palestra, aí nós vamos para essa segunda fase, que é a fase de perguntas. E o mesmo Deus que tem abençoado os outros dias, com certeza também está aqui nesta noite para abençoar este trabalho, em nome de Jesus. Professor Soares, com a palavra. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos deveras alegres, porque essa semana teológica, a primeira semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró, está sendo uma bênção para todos nós, e hoje não vai ser diferente. É interessante que todas as palestras, todas elas, desde domingo, segunda, terça, quarta, e hoje quinta-feira, todas elas falaram sobre graça. Todas elas realmente destacaram a questão da graça. E eu acredito que esse bairro seria pequeno para todo mundo estar todo mundo junto para a gente meditar mais uma vez sobre a graça. Mas é assim mesmo, Deus é maior do que tudo. Então a minha temática é essa: a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema extremamente importante para todos nós que somos cristãos, entender de fato o que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou discorrer aqui, dar uma caminhada aqui em algumas coisas que de uma certa forma nós já vimos. E não vou me deter naquilo que nós já vimos, apenas dar um destaque para dar um encadeamento lógico dentro dessa semana teológica, tratando desse tema tão importante, né? O tema geral, doutrinas da salvação, perspectivas e controvérsias. Então tem muitas perspectivas, mas também tem muitas controvérsias que estamos nessa primeira semana teológica, colocando os pontos nos is. E principalmente nós que somos da linha armeniana. É interessante destacar isso, que eu não sou de uma organização A, B, C ou D. Eu sou de uma linha teológica armeniana. E desde o primeiro dia, naquela abordagem panorâmica que o nosso querido pastor Zé Roberto deu para percebermos quem é Armínio, de uma forma muito clara, pelos alunos do Cetadem e por toda a membresia da igreja que estiveram ali naquela amada congregação. Então, a graça salvadora. Eu quero destacar aqui algumas coisas nos meus slides aqui, e destacar a questão da soteriologia, que é o nosso objeto de estudo, o nosso objetivo de estudo. Em linhas gerais, nós estamos estudando, de sobremaneira, a questão da doutrina da salvação. E aí eu coloco, só para nós adentrarmos no nosso assunto, destacar que a soteriologia, em suma, é uma porção dentro da teologia sistemática ou teologia dogmática.
esse termo dogmática, geralmente quem usa muito esse termo é a Igreja Católica Apostólica Romana, mas não tem nenhum problema utilizar esse termo para se referir à questão da teologia sistemática, a teologia organizada. E quem sistematizou essa teologia sistemática foi o apóstolo Paulo, nas suas cartas paulinas. Então, em suma, é isso aí, ó. Então, dentro do aspecto da antropologia, que estuda a questão da degradação moral, do pecado, da humanidade de modo geral, que foi visto, foi muito destacado isso pelo nosso querido pastor Kleber Maia, e também dando um destaque ao pastor Fábio na sua palestra ontem. É interessante observarmos que todos os homens são por natureza totalmente depravados, ou seja, por causa do vírus do pecado. Então a antropologia vai dar uma abordagem de forma muito clara sobre esse aspecto aí, e desde a primeira palestra vão sendo destacadas essa questão aí. Vamos adiante aqui, ó. Então nós observamos que a teologia de Armínio, que foi o idealizador, que discordou, bateu de frente com Calvino de uma forma muito clara nas Sagradas Escrituras, e os arminianistas clássicos e calvinistas concordam nesse aspecto da antropologia, ou seja, da doutrina do homem, onde esse homem se corrompeu, se desobedeceu. Está lá bem destacado no livro de Gênesis, capítulo 3, a corrupção do gênero humano propriamente dito. Então, essas duas linhas teológicas foi debatido na primeira palestra, e eles concordam nesse ponto. Não discordam nesse aspecto em momento algum. Vamos adiante aqui. Então, observe. Desse raciocínio, nós entendemos que a soteriologia vai tratar de todos os esforços divinos da Trindade em providenciar a salvação para todo aquele que crê. Essa palavra crer foi muito destacada nas palestras dos palestrantes, e deveria ser realmente destacada. Por quê? E nós vamos aqui destacar muitas questões, muitos textos, que vai corroborar, que vai confirmar aquele que crê, de uma forma muito clara nas Sagradas Escrituras. Então, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esse texto, todo mundo conhece esse texto. Mas o fato que eu quero destacar aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo. Porém, mas, quem não crê será condenado. Isso nos dá a ideia, foi comentado isso, estou reiterando, uma opção de escolha. Então o texto é claro e nos mostra uma escolha bastante clara. E aí já vai por terra muitas coisas dentro da linha teológica calvinista, onde eles tentam colocar, de uma certa forma, uma camisa de força no nosso pensar. Eu gosto sempre de dizer isso, porque na verdade Deus criou o homem livre para pensar. E já dizia o pensador, né, Descartes: penso, logo existe. Então se eu existe, eu penso. Então eu pensando, chega à conclusão de que preciso crer nas verdades sacrossantas do nosso Deus para compreender o plano da segurança eterna para a humanidade estabelecido por Deus na sua presciência. Então isso é um destaque que eu dou. Outro ponto que eu destaco também, dentro de um grande estudioso chamado Mateus Henrique, ou Henry, destacando a sua fala em um dos seus manuscritos, afirmando, diz aí o pastor Mateus Henry, afirma que a nossa salvação é tão bem projetada, tão bem harmonizada, que Deus pode ter misericórdia dos pobres pecadores e estar em paz com eles, e sem nenhum prejuízo em sua verdade e sua justiça. Pastor Henry destaca essa questão de sobremaneira sobre a questão da salvação. Um certo teólogo chegou a declarar também que o plano de salvação é tão eterno quanto o próprio Deus. Então, nos arcanos divinos, nos mistérios eternos da presciência eterna de Deus, esse plano já estava em execução. Destaco também que a salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação, de modo geral, é o maior de todos os projetos executados pelo próprio Deus. Alguém pode até dizer, não, foi a raça humana de um modo geral. Não, mas foi o plano salvífico de Deus para resgatar a humanidade. Então são pontos a se destacar dentro dessa temática graça salvadora, que nós queremos destacar.
nessas minhas considerações iniciais, nós queremos destacar que a Bíblia é um livro soteriológico. A Bíblia é um livro de salvação. A Bíblia dá destaque desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, adentra as páginas dos 27 livros do Novo Testamento, destacando a questão da soteriologia. Então a Bíblia é um livro soteriológico, é um livro de salvação. Isso é fato. E tem um texto que é extremamente importante, que as pessoas às vezes colocam esse texto de só menos importância, que na verdade não é só menos importância. É João 3,16. Para mim a Bíblia se resume todinha em João 3,16. João 3,16 está a essência, o cerne da verdade cristã. Agora alguém superficialmente só vê por cima, mas adentra as recâmaras do texto para você ver a grandeza. Então, mesmo antes de sermos salvos, Deus já estava em ação por meio da sua graça preveniente. Essa é a minha temática, graça preveniente. Na verdade, só estamos aqui por causa dessa graça. Só adentramos a primeira palestra na abordagem do pastor Zé Roberto porque a graça nos levou lá. Na segunda palestra, só fomos por causa da graça. Só estamos aqui nesses bancos duros por causa da graça. Então a graça preveniente é o carro-chefe da teologia clássica armeniana. Nenhuma doutrina sobrepuja a graça preveniente dentro do arcabouço da teologia armeniana clássica. Nenhuma doutrina. Então o enfoque de Armínio era a graça preveniente. Pastor Fábio aqui na fala introdutória destacou, não é um livre-arbítrio, embora faça parte, mas é a graça preveniente. Então é isso a nossa temática. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Na plenária do pastor Fábio e demais obreiros, que anteceram mesmo, destacou a questão desse texto. Não tem como nós fugirmos desse texto. Então a salvação, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, manifestou-se a todos. E aí, a linha teológica, pelo menos uma parte dela, calvinista, vai fazer uma tempestade nesse todo e no mundo. O pastor Fábio, na sua plenária, destacou isso, e eu não posso fugir disso também, só trazendo a memória. Então nós observamos muito bem nesse texto, destacamos também que esse autor, Norman Gasley, destaca em uma das suas obras interessantes, notáveis, essa frase, que está logo na capa inicial do seu livro, destacando, nós somos eleitos, porém nós somos livres. Interessante a provocação dele. Nós somos eleitos, Deus na sua presciência eterna já tinha nos escolhido. Não estou me referindo àqueles escolhidos que diz a teologia calvinista, não estou me referindo a isso. Mas Deus elegeu todos. Nós vamos adentrar essa questão aí. Mas nós somos livres. Então parece um paradoxo, mas não é. Nós vamos caminhando aqui junto. Perceba aí, ó. Então a Bíblia é um livro salvífico, destacando em todas as suas páginas, veterotestamentárias, Novo Testamento, destacando a questão da obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Paulo admoesta Timóteo nesse sentido. Precisamos ser sábios. É por isso que eu citei o pensador francês Descartes. Penso, logo existo. Se eu existo, eu penso. Então, Paulo aqui admoesta Timóteo, chama a atenção Timóteo para as sagradas letras, para que ele pudesse prescrutá-las mesmas e arrancar o entendimento da mesma. Porque muitas vezes nós passamos superficialmente por cima das letras e não entendemos a essência da coisa. Atos divinos anterior à salvação é a preveniência. A graça preveniente, na verdade, vai se manifestar através de atos divinos estabelecido pelo próprio Deus. Vamos adiante aqui. Então a salvação não se constitui em um único ato, mas compreendemos sua abrangência por todas as páginas bíblicas.
Então a abrangência da obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo vai percorrer todo o arcabouço bíblico, de uma forma muito clara. Vamos adiante aqui, ó. Quero refletir sobre essa questão. Há um mito frequentemente citado, expressado o arminianismo clássico, que o mesmo não desenvolve uma teologia da graça. Isso é um equívoco inconsequente. Afirmar que o arminianismo clássico não desenvolve, não testemunha, não evidencia de sobremaneira uma teologia da graça é não conhecer nada. Precisa rever seus conceitos, precisa estudar mais um pouco. Porque a teologia armeniana clássica, o carro-chefe, o cerne, o ponto central é a graça preveniente. Então, calvinista desavisado, que afirma isso, precisa estudar mais um pouco. Precisa estudar mais um pouco. Um equívoco totalmente. Destacam apenas o livre-arbítrio. Sim, nós destacamos o livre-arbítrio. Deixa eu dizer uma coisa, caros obreiros da casa do Senhor, caro telespectador. Observa uma coisa, Deus não robotizou ninguém. Deus não colocou uma cordinha e aí Soare vai feito um robozinho. Não, Senhor. Deus dotou Soare e cada ser humano de livre-arbítrio. Capacidade de escolha dos seus próprios caminhos. Então nós observamos isso na linha teológica armeniana. Armênio, ele conseguiu enxergar aquilo que Calvino estabeleceu uma barreira e levou muitos aos seus seguidores. Destacamos essa questão. O Dr. Roger Wilson foi muito citado e é interessante, um dos grandes especialistas no conhecimento da teologia armeniana, destaca algumas coisas interessantes que merecem nota. E dentre elas, ele destaca, mais uma vez, o espectro do semi-pelagiano mostra a sua cara. Nós não somos semi-pelagianos, nós não somos pelagianos, nós não somos liberais, nós não somos determinadas doutrinas que contrariam aquilo que Armênio estabeleceu. Nós não somos. Então nós destacamos essa questão também, com base nessa obra interessante do Dr. Wilson. Então a graça preveniente se refere à obra executada por Deus no coração dos homens. Sempre parece que é um clichê que todos os cristãos repetem. Não, a graça é só isso, favor merecido, pronto, acabou-se. Mas na verdade a graça é isso também, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então veja aqui nas nossas reflexões. Estamos pensando naquela que precede e que prepara a sua entrada no estado inicial da salvação. Graça preveniente. Prepara, capacita, ilumina, conduz, abre os olhos. Isso é graça preveniente. Eu só estou aqui pela bondade dessa graça. Eu só estou aqui pela misericórdia dessa graça. Eu só tenho um entendimento bíblico porque essa graça tirou as vendas da incredulidade de meus olhos e da minha mente. De igual sorte como os demais obreiros e obreiras. Então destacamos isso aí. Paulo fala a este respeito em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não um grupo seleto de pessoas, não um grupo de iluminado de pessoas, mas todos, pobres, pretos, brancos, encarnados, pardos, de tribo A, tribo C, tribo D. Deus trouxe a sua salvação para todos. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo destaca isso aí. Porque já sabes a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então destacamos isso no contexto aí. Então essa graça também é vista no fato de que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. Paulo destaca essa questão aí também. Então a graça tem uma abrangência muito grande, que é um ato divino da própria presciência de Deus, da própria soberanidade de Deus. Destacamos essa questão.
refletindo sobre a graça preveniente. No original, graça charis, de onde vem charismático, charismática. A portuguesada charis, mas no original charis, charismático, caridade, agradável, atraente, agradecer, gratidão. Tudo isso encerra o termo graça. A graça de Deus é primeiramente um favor, uma disposição bondosa da parte de Deus. Isso é graça preveniente. Alguém a definiu como uma bondade genuína e favor não recompensados, ou favor não merecido. Dessa forma a graça nunca incorre em dívida. Isso é graça. O que é graça? É o que Deus concede-o com favor, nunca podemos recompensá-lo ou pagá-la. Nenhum ser vivendo tem a capacidade de pagar essa graça excelsa do nosso Deus. Ninguém tem. Que é graça? A graça é sempre apresentada como um dom, um favor não merecido. Isso é verdade. Impossível de ser recompensado. É um benefício legítimo de Deus, na sua essência maior. Isso é graça. Serviço cristão, portanto, não é pagamento pela graça de Deus. Trabalho incansavelmente na obra de Deus. Isso aí não vai pagar a graça. Simplesmente é um privilégio seu ser um servo de Deus dessa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Refletindo sobre a graça preveniente. A graça é a benevolência de Deus, é a bondade incomensurável de Deus me atingindo, me transformando, me guiando. Isso é a graça de Deus. Independente da questão de eu merecer, ou eu ter uma intelectualidade avançada ou não, a graça ela tem que penetrar o meu ser na sua essência. Isso é graça. O que é graça? Graça não é tratar a pessoa como merece, nem tratá-la melhor do que merece. Lewis Schaeffer cita: é tratá-la graciosamente, sem a mínima referência aos seus méritos. Isso é graça preveniente. O que é graça? É o amor infinito expressando-se em bondade infinita. Estou falando com bem intensidade para você possa entender a profundidade e a essência da graça de Deus. Graça preveniente. O que é graça preveniente? A ideia de graça é fundamental nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Fundamental. Quem já leu toda a Bíblia de capa a capa e não entendeu o sentido da graça, precisa voltar e rever os seus conceitos e se encontrar com a graça bendita do nosso Deus. Então, graça. Olha só o que diz: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, pela graça. A graça ilumina, a graça capacita, a graça liberta, a graça tira as vendas da incredulidade dos meus olhos. Graça preveniente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente da parte do nosso Deus. Isso é graça, é diante a fé. A graça preveniente, ela traz essas reflexões iniciais. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos nesse presente século sensatos, justos e piedosamente, através da graça. Sem a graça, nada feito. Refletindo sobre a graça preveniente. A graça preveniente é a designação prioritária da misericórdia de Deus a favor do ser humano por intermédio da ação poderosa, sacrossanta do Espírito Santo de Deus. Isso é graça. Isso é graça. A qual precede toda a humanidade. A iniciativa é de Deus. A graça nunca é iniciada pelo homem. É uma iniciativa legítima do próprio Deus. Isso é graça.
Para Wesley e, consequentemente, muitos arminianos, a graça preveniente é obra do Espírito Santo no coração de todas as pessoas. John Wesley, grande evangelista. O que lhes dá liberdade para aceitar o Evangelho. Dessa maneira, a graça preveniente pode ser aceita ou rejeitada. A graça, misericórdia de Deus, iluminadora, capacitadora, pode ser aceita, pode, mas pode ser renegada. Tem embasamento bíblico para isso? Tem deveras. Graça preveniente, refletindo sobre a graça preveniente do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça preparatória do Espírito Santo exercida para o homem enfraquecido pelo pecado. Lembra Gênesis 3? O homem estava debilitado pela chaga do pecado, pelo vírus do pecado. Mas Deus, na sua presciência eterna, manifestou essa graça bendita. Me alcançou e alcançou você. Que privilégio. Graça preveniente. Pelo que se refere aos impotentes e tido como força capacitadora. Eu sou incapaz, mas a graça de Deus me capacita. Eu não tenho inteligência, mas a graça de Deus me dá inteligência. Eu não tenho força, mas a graça de Deus me dá força. Eu não tenho esperança, mas essa graça me dá esperança. Isso é a graça preveniente de Deus. Vamos adiante. Olha só. É aquela que manifesta a influência divina e procede à vida de regeneração completa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não será favor imerecido. A graça, ela tem uma dimensão gloriosa, gigantesca. Se fôssemos passar a noite inteira aqui, não faltaríamos assunto para falar sobre a graça. Eu resumi o máximo, mas tem muita coisa ainda sobre a graça. Perceba isso. Para Champlin, a graça preveniente seria o ato divino que influencia os homens a buscar a bondade e a espiritualidade antes que qualquer reação possa partir da parte deles. Champlin cita essa questão muito interessante sobre a graça. Percebemos isso claramente. Trata da influência do Espírito de Deus neste mundo a fim de realizar os seus desígnios benévolos, incluindo o propósito de salvar, mas também a graça necessária para o crescimento espiritual e para o bem-estar geral daquele que crê. O pastor Kleber Maia, eu peguei uma deixa dele interessante. Deus, achei interessante, Deus não pega ninguém para crer. Deus não usa ninguém, não força ninguém a crer. Tem que haver uma predisposição para crer. Interessante fala do pastor. Então a graça preveniente é inclusiva, não é exclusiva. A graça preveniente, ela é amorosa. A graça preveniente, ela é misericordiosa, como já citamos. Então ela é inclusiva, ela não exclui. A teologia calvinista, ela tenta excluir, ignorar João 3,16, dando uma interpretação diferenciada. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Então ignorar isso é ignorar a graça de Deus. Ignorar esse amor eterno de Deus nos alcançando, nos iluminando, nos capacitando, nos libertando, é ignorar esse texto tão clássico das Sagradas Escrituras. O Espírito opera com concurso humano por meio dele. Olha só, o Espírito opera com o concurso humano por meio dele, por meio do Espírito Santo. Nada de esforços humanos, mas através do Espírito Santo, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo opera nos corações e mente de todas as pessoas até certo ponto. Dá-lhes alguma consciência das expectativas de provisão de Deus e as chama ao arrependimento e à fé. É por isso que Paulo, com muita sabedoria, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé vai rompendo.
Não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Refletindo sobre a graça proveniente. Então nós observamos que dentro dessa reflexão da natureza geral da graça proveniente, este ponto na teologia em que diferencia pontos marcantes entre a teologia calvinista e armeniana. E aí a gente vai perceber que esses dois pontos, dentro dessas duas linhas de interpretação teológica quanto à segurança eterna, vão se divergir nesse ponto que foi ao longo da semana teológica tratado de sobremaneira com muita propriedade pelos palestrantes. Em geral, as ideias de Calvino com respeito à graça são derivadas de Agostinho, foi citado. Não vou adentrar sobre isso. Foi citado. Então é uma cópia de Agostinho de Hipona. Nada extraordinário, ele pegou. Não vou dizer que seja um plágio, mas na verdade foi um estudo. Então percebemos isso claramente. Santo Agostinho sustentou o livre-arbítrio, mas só no sentido da liberdade para o mal. Não vou adentrar nesse método dessa questão, já foi debatido. Mas o fato é um ponto a se destacar e foi destacado na primeira semana teológica. Refletindo sobre a graça preveniente. Graça preveniente na teologia wesleyana, já citamos essa questão aí. Wesley defendeu a graça preveniente da parte do nosso Deus, destacando de sobremaneira. Também destacando na teologia armeniana, a graça preveniente, destaca Armênio, realmente toda a teologia do armenianismo clássico é com base na graça preveniente, não somente no livre-arbítrio, já foi destacado. Então o cerne da teologia armeniana é a graça preveniente. Então foi destacada essa questão aí. Muito interessante. Tudo é pela graça preveniente. Deus atua pela graça preveniente, chamando, convencendo, iluminando e capacitando através da graça preveniente. Então isso é um ponto a se destacar. Fundamentos da graça preveniente. Fundamento teológico. A graça preveniente é um fundamento, um alicerce teológico, um conhecimento da parte do nosso Deus. Isso é um fundamento clássico. E aí o cerne já destacamos. A teologia armeniana destaca a obra redentora da graça através da graça preveniente. Então é um aspecto teológico. Outro fundamento, o fundamento filosófico. Aí Wesley e todos os seus idealizadores, os seus liderados vão corroborar nesse sentido sobre o aspecto filosófico do fundamento da graça preveniente. E o aspecto bíblico, existe muitas passagens que atesta, que evidencia de uma forma clara, cabal, a veracidade, a propriedade, o alicerce dessa graça preveniente, que é o cerne da teologia armeniana clássica. Então é um ponto que o armenianismo destaca de uma forma muito clara. Fundamentos da graça preveniente no aspecto bíblico. O que é que a Bíblia diz isso? Tem vários textos. Quem será salvo? A ministração do pastor Fábio destacou muitos isso, mas eu vou aqui passar rápido. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas quem não perseverar até o fim, aí vai ter outro destino. Vai ter outro destino. Não tem como. Não tem como. Olha só o que diz o texto. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Está claro. Isso para mim, como um ser pensante, dá ideia de escolha. Ou você quer uma coisa ou não quer. Então, aí entra em colisão com a teologia calvinista. Entra em colisão com a teologia calvinista. A Bíblia é enfática nesse sentido aí. Olha só o que diz o texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem como, é escolha. Se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Agora, se você não invocar, não tem como. Deus não vai crer por você. Você tem que professar. Então nós observamos isso claramente. Porquanto a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Todos os homens de igual sorte. A qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí, colocar uma camisa de força no meu cérebro e observar esse texto,
é entrar em rota de colisão com um pensamento de uma linha teológica totalmente contrária àquilo que Deus reservou para todos. É inadmissível. É inadmissível isso. Então, se Deus proporcionou a sua obra salvífica, redentora, a sua graça preveniente para todos, por que um pseudo-sábio ou um grupo de pseudo-sábios afirma o contrário? A Bíblia é taxativa e incisiva quanto a essa questão. Incisiva quanto a essa questão. Então nós observamos isso, Paulo. Pois o amor de Deus nos constrange você, irmão. Constrange você da linha teológica calvinista. Eu acredito que estou torcendo que possa constranger você. Então observa aí, Paulo escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, destaca essa verdade tão cristalina. Então nós observamos isso. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por intermédio da pregação, fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Todos. Quem é gentil? É aquele que não é judeu. Todas as tribos que não eram judia eram gentias. Então são todos. Deus não distinguiu um grupo de pessoas, um grupo iluminado de pessoas, um grupo seleto de pessoas, um grupo seleto de gregos, sábios. Não, Senhor, mas todos. Todos. Vamos adiante. Quem será salvo? Ele e a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo, ou de todo mundo. Do mundo. Percebe isso claramente, destacando no texto. Fundamento bíblico: quem será salvo? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, o texto é conhecidíssimo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome, no unigênito Filho de Deus. Então o texto, ele é enfático nesse sentido quanto à questão da graça preveniente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Todos. O arrependimento. Não é uma parte de pessoas, mas todos. Então a Bíblia é clara. Meu caro obreiros da casa do Senhor, caro telespectador, você calvinista que está nos assistindo e vai nos assistir. Então perceba que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara quanto à questão da sua veracidade. A teologia armeniana, ela é cristocêntrica. A teologia armeniana é de uma predestinação cristocêntrica. A teologia armeniana nos proporciona uma visão mais apurada, mais profunda da essência da graça preveniente da parte do nosso Deus. Destacando essa questão tão clara. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 44. A linha teológica calvinista faz uma confusão e coloca esse texto num redemoinho de confusão interminável. Mas a Bíblia é tão clara, mais clara que essa luz que está nos iluminando nesta noite. Destacando esse termo, teólogo R.C. Sproul está convencido que a palavra traduzida para o trouxer significa compelir, arrastar. Não concordamos com essa afirmativa de Sproul. E aqui, em cadeia, na TCM canal 38 AD, afirmamos em alto e bom som, discordamos em número gênero de pessoa dessa afirmativa incoerente, irracional, que afirma esse pseudo-teólogo. Perceba claramente, o texto pode pegar léxico que for. Estudei mais de 50 literaturas, verificando ipsiletra a terminologia exata da palavra. E o que mais se aproxima não é arrastar, não é arrancar. Deus não arranca ninguém, Deus não arrasta ninguém.
mas a mão amorosa, benevolente de Deus alcança. Entenda, meu querido obreiro, obreira, a profundidade da graça preveniente. Significa compelir? Não. Significa arrastar? Não. Não concordamos com essa afirmativa, com essa conclusão incoerente e inconsequente. O sentido mais adequado, mais plausível, mais ponderado, afirma, é trazer, induzir, aconselhar, instigar. Então o Espírito Santo de Deus, a graça preveniente de Deus me atingiu, me aconselhou, me levou amorosamente, benevolentemente. Eu compreendi a sua verdade eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então é uma exegese, uma interpretação forçada daquilo que a Bíblia não está afirmando, com conjecturas filosóficas humanas, humanísticas. Não concordamos com isso. Por isso que eu estou falando com muita ênfase, para deixar claro a minha posição, a posição da minha igreja, a Assembleia de Deus. Respeito todas as outras organizações religiosas, batista, presbiteriana e qualquer outra organização religiosa, mas a minha igreja tem uma doutrina sólida. Prezo por ela. Caso contrário, eu estaria em outro lugar. Vamos adiante. Fundamento bíblico. Estas são algumas referências que podem ser citadas e mais outras, tem muitas, mas apenas me detive nas mesmas. Como posso compreender a graça salvadora do nosso Deus, além de tudo que nós refletimos? Como é que eu posso compreendê-la? A doutrina da salvação, a doutrina da graça preveniente de Deus, abrange uma série de outras doutrinas para compreendê-la na sua profundidade, não superficial, mas adentrando nas superfícies maior da essência do texto. Nós muitas vezes ficamos apenas na superfície, adentra na profundidade do texto. Então há uma abrangência maior. Então, para compreendermos a doutrina da graça de Deus, temos que entender a abrangência da soteriologia. Soteriologia, segundo Antônio Gilberto, existe mais de 20 doutrinas sacrossantas, maravilhosas para nós prescutarmos as mesmas. Então nós observamos isso claramente. Como posso compreender a graça salvadora de Deus? Como é que eu posso compreender? Pelo ato da presciência, já foi falado isso. Deus, na sua presciência eterna, já sabia de antemão todas as coisas. Não vou adentrar nisso porque já foi objeto de estudo da palestra anterior. Mas o fato é, só destacando, a presciência de Deus se destaca de sobremaneira. Porém, não evitou, por exemplo, o livre-arbítrio de Adão. Ninguém fez uma pergunta que eu vou fazer aqui agora. Em todas as palestras que eu participei, quem fez o diabo pecar? Quem fez o diabo pecar? Quem fez Adão pecar? Não vi nem nos panfletozinhos lá que chegaram um monte, essa perguntinha. Quem fez, linha teológica calvinista, o diabo pecar? Se você afirmar que foi Deus, você está ferindo a santidade de Deus. Se você disser que foi o próprio diabo que pecou, você vai dizer que tem livre-arbítrio. Aí a gente vai chegar a alguma coisa. O fato é, quem foi que fez o diabo pecar? O fato é, Deus não fez o diabo pecar. Já diz determinado pensador, Deus dotou o ser humano de capacidade de escolha, de livre-arbítrio. Então, se você quiser culpar alguém, que eu acredito que não culpe ninguém, culpe aquele que deu o livre-arbítrio, mas não culpe, porque quem deu o livre-arbítrio foi o próprio Deus. Então você percebe que na verdade brotou na essência do ser angelical uma grandeza descontrolada de que ser maior do que seu Criador. Então há uma abertura de forma espontânea para que o inimigo pudesse pecar. Não da parte de Deus em momento algum. Então a presciência, Deus sabe todas as coisas. Então a presciência é um ato
divino da parte do nosso Deus, que faz com que eu compreenda a essência dessa graça divina, da presciência. Vamos adiante, porque já foi falado, não vou me adentar sobre essa questão. Olha só, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, ou inveja, Almeida Revista Corrigida. Então Deus fez o homem perfeito, justo, mas o homem foi em busca de muitas outras coisas, para se confundir. Então, a presciência de Deus é um ato divino para compreendermos a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não crê pelo homem. Deus criou o ser humano livre, com a capacidade de escolha. Vamos adiante. Olha só, a teologia calvinista ignora de certa forma o amor de Deus derramado para a humanidade. Ignora isso. Pelo ato da presciência divina, nós podemos destacar também o caso de Saul, não vou adentrar na questão. O caso de Dimas, Emineu, Alexandre, todos eles tiveram livre-arbítrio de escolher o seu próprio caminho. Naufragaram na fé. Começa na fé e muitos naufragam na fé. Isso é o quê? Perder a salvação, perder a graça. O calvinista diz não. Se Jesus te salvou, se a graça de Deus te atingiu, jamais você vai perder essa salvação. E existe uma gama de textos que vai no sentido contrário, colisando com essa teologia calvinista, do qual nós já citamos vários. Então nós destacamos essa questão aí. Como posso compreender a graça salvadora? Pelo ato divino da eleição divina. Já foi destacada essa questão aí. A eleição, a escolha, Deus previamente escolheu todos para serem salvos mediante o sacrifício do Mestre Jesus. Todos, não ficou nem de fora. Só basta crer e aceitar o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. O pastor Fábio destacou muito essa questão. Então, a eleição. Vamos só destacando, Deus não elegeu uns para a salvação e outros para a perdição, como afirma a teologia calvinista. Não. E aí, quem segue esse pensamento, no meu entender, é tentar colocar uma camisa de força no cérebro. E quando coloca uma camisa de força no cérebro, você não consegue pensar, você fica bitolado, dogmático numa coisa. Nós queremos ser livres. Quem é livre aqui, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Eu sou livre. Sou livre. Então Deus elege uns para salvação e outros para condenação? Não, senhor. Então, observamos isso claramente. Vamos passar isso aí. Esse texto, o pastor Fábio destacou, comentou, só para destacar esse ato divino da eleição da parte do nosso Deus, como um ato divino que vai me dar um entendimento dessa graça preveniente da parte do nosso Deus. Vamos passar. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Destacado. Como posso crer na graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor divino da predestinação? A linha teológica da qual nós estamos no sentido contrário, afirma que Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu, para as mansões celestiais. Com base em alguns textos. E o texto que é mais defendido por essa organização, que defende essa linha teológica, é Romanos capítulo 9. Ele se apega em Romanos capítulo 9. Os escritos joaninos, capítulo 6, versículo 44 também. Roda para lá e para cá, mas para nesses dois textos. Então, predestinação. Outra perguntinha interessante sobre a questão da predestinação, da escolha. Muitos advogam, afirmando que Deus escolheu Judas Iscariotes para o trair. Tem muitos textos que vai mostrar que isso não é verdade. Judas Iscariote traiu Jesus por sua própria índole. E eu vou mostrar mais adiante alguns textos que comprovam essa verdade. Sua própria índole. Deus não predestinou, pelo contrário, Deus predestinou Judas Iscariote para fazer parte do colégio apostólico dos 12 e não para o traí-lo, embora a profecia fizesse uma referência, porque a profecia é, na verdade, uma ação presciente da parte de Deus de prever o futuro.
Então Deus, na sua presciência, já sabia quem ia trair. No caso, não foi uma escolha da parte de Deus, não. Deus sabia. Há uma diferença de você saber e de você conduzir, de você induzir. Há uma diferença muito marcante nesse sentido aí. Então, vamos tirar isso. Então, foram predestinados para filho de adoção. Então, esses atos que eu destaco aqui foram predestinados com liberdade de escolha. Marcos capítulo 16, versículo 16 já foi destacado. Nós queremos fazer menção ao mesmo. Como posso compreender a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo? Através desses atos divinos, da presciência, da eleição, da predestinação, da redenção, do livre-arbítrio. São atos divinos manifestados pelo próprio Deus, para manifestar o seu amor, para manifestar a sua benevolência, para manifestar o seu amor eterno e inefável para alcançar o pecador. Esse é o plano da graça preveniente da parte do nosso Deus. Vamos adiante. A eleição e a predestinação da igreja está relacionada com a presciência de Deus. Deus de antemão já sabe todas as coisas. Como posso compreender a graça salvadora através da redenção? Vamos passar, já foi falado. Então, o ato expiatório, o pastor Fábio na sua plenária destacou bem essa questão da expiação, de cobrir, de purificar, de quitar, de reconciliar. Tudo isso Jesus cumpriu por nós. Então isso é um destaque, é um ato divino expiatório da parte do nosso Deus. Então à medida que eu compreendo esses atos, eu vou compreender a dimensão profunda da graça preveniente da parte do nosso Deus. Vamos adiante. Os atos divinos gerou um debate quanto à segurança da salvação, que já foi discutido e nós estamos discutindo há séculos. Isso vai continuar. Linha teológica calvinista defendendo a predestinação fatalista, a expiação limitada, graça e tantos outros que faz parte da tulipe que já foi explicado. Então vamos só aqui caminhar. Então a linha teológica calvinista destaca esses pontos aí. A doutrina calvinista é como que segue a salvação inteiramente de Deus, e o homem absolutamente nada tem a ver com a salvação. Então, destacando essa questão aí, todos esses pontos já foram tratados. Vamos adiante. A resposta calvinista: e Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos, condenados para o inferno. Então isso faz parte da teologia calvinista. Já foi destacado a graça de Deus, que é irresistível. Então nunca pode perder-se aquele que foi alcançado por essa graça. Na linha teológica calvinista nós pensamos o contrário. Nós pensamos diferente, e isso está sendo explicado desde a primeira palestra. Vamos adiante, já foi passado. E aí a tulipe foi destacada pelo pastor Zé Roberto e demais obreiros, palestrantes. A tulipe é justamente esse acróstico que trata em suma das principais pontos da teologia calvinista. Já foi destacado, não vou me deter nessa questão. Vamos aqui, atos divinos que gerou o debate quanto à segurança da salvação. E aí o sistema de doutrina armeniana, da qual eu, você, semelhando, clássico, defendemos essa doutrina. E defenda a doutrina da sua igreja, meu querido obreiro. Defenda a doutrina da sua igreja. A doutrina da sua igreja tem base, tem alicerces bíblicos. Não abra mão da doutrina da sua igreja. A sua igreja é santa. A sua igreja é fundamentada na rocha eterna. A sua igreja tem homens e mulheres abalizados nas sagradas escrituras. A sua igreja tem homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Muitos afirmam aí que determinados grupos da Assembleia de Deus só tem aí barulhento, mas barulhento que conhece a Bíblia, que tem conhecimento, tem conteúdo sólido das Sagradas Escrituras e da teologia sadia. Receba essa palavra. Deus não crê pelo homem, como nós já afirmamos. Deus criou o ser humano livre, com a capacidade de escolha. Louvado seja o nome de Jesus. A teologia calvinista ignora isso, já foi destacado. Vamos adiante.
Um dos princípios fundamentais do calvinismo é que a graça de Deus é irresistível, faz parte da tulipe. Já foi explicado. A graça, no entender dessa linha teológica, ela é irresistível. Uma vez salvo, aí vem o conceito que muitos teólogos calvinistas não aceitam, não gostam desses termos. Mas em linhas gerais, uma vez salvo, sempre salvo. E aí a Bíblia vai entrar em colisão com essa afirmativa. Vamos adiante. E aí a linha, um acróstico dos nossos pontos centrais, estabelecido pelo teólogo nobre Armínio, Jacó Armínio, destacando aí factes, livre graça, a graça livre, expiação para todos, eleição condicional, total depravação, segurança com Cristo. Esses dois pontos finais, os calvinistas e armenianos, de certa forma, eles amenizam mais um pouquinho, mas os três primeiros não, aí vai para o confronto teológico, filosófico, especulação, posicionamento teológico de modo geral há séculos. Vamos adiante aqui, ó. Posições, já foi tratada, posições relacionadas à graça preveniente da parte do nosso Deus. Pastor Zé Roberto deu uma explanada maravilhosa sobre esse aspecto. Os pelagianismos, os agustinianismos, né? Os semi-pelagianismos, os semi-agustinianismos. Então essa farofada toda aí fizeram uma complicação danada para uma compreensão clara, lúcida da doutrina armeniana clássica. Mas nós já compreendemos que na verdade nós não somos semi-pelagianos, nós não somos agustinianos, nós defendemos uma doutrina clara, e isso está sendo explicada na primeira semana teológica promovida pelo CETADEM, Centro de Estudo Teológico da Assembleia de Deus. Nós somos privilegiados por isso, alunos e professores, palestrantes, por essa iniciativa que brotou no coração do pastor Fábio e liderança da igreja para fazer essa grande seminário das primeiras semanas teológicas. Vamos adiante. E aqui eu quero terminar destacando esse ponto, só para chamar a nossa reflexão sobre a graça preveniente. Pode-se resistir à graça de Deus? Sim. Podemos resistir à graça de Deus. Afirmo categoricamente que podemos. E aí o calvinismo diz que não, mas a Bíblia diz que sim. O calvinismo diz que não, você não pode perder a graça, mas a Bíblia diz que sim. E deveras texto vai corroborar nesse sentido. Perceba claramente, o Novo Testamento ensina que é possível resistir à graça divina e resistir para a perdição ou para edificação eterna, com Cristo ou sem Cristo. Então pode perder sim a salvação, a graça de Deus. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O escrito joanino afirma isso, capítulo 6, versículo 40. Olha só o que aqui diz mais: e depois caíram e sejam outra vez renovados para arrependimento. O que é isso? Caiu de um estágio antes de bonância, de harmonia, caiu, perdeu. E por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão, desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? O que é que isso me passa? Que você tem a possibilidade de perder. Vamos adiante. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Se atentares, em outras palavras, na doutrina da igreja, se atentares de sobremodo na verdade, na santidade, até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, permanecendo até o fim, será salvo. Será salvo. Assim as Escrituras nos ensinam. Mas se você fraquejar na caminhada de fé rumo às mansões celestiais, volte com humildade à casa do Mestre, do Pai eterno, que Ele recebe de braços abertos. Aleluia. Volte.
Se arrependa dos seus pecados. Vamos adiante. Então todos os homens podem resistir à graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, de ouvidos, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Me diga, irmão calvinista, esse texto, distorce esse texto. Como é que você vai distorcer esse texto? O que é que esse texto está te falando? Esse texto, ele é claro. Não tem léxico que consiga distorcer a veracidade desse texto. Sempre resistir ao Espírito Santo. Olha só, destacando esse ponto aí, questões e mitos que merecem esclarecimentos quanto à questão da graça preveniente da parte do nosso Deus. Um dos principais eruditos, como já afirmei, Dr. Roger Wilson, destaca alguns princípios muito interessantes que eu quero fechar a nossa palestra desta noite. A teologia arminiana oposta à teologia calvinista, isso é um mito. A teologia calvinista afirma que na verdade nós não fazemos parte da reforma. Fazemos, o pastor Zé Roberto citou isso aí, e eu destaco aqui mais uma vez. Refutamos Jacó Arminio e a maioria dos seus seguidores fiéis, os inseridos dentro de um amplo entendimento da tradição reformada. Os pontos comuns entre arminianismo e calvinismo são significativos. Vamos adiante. Segundo mito, a teologia arminiana é oposta, já destaquei essa questão. 2, é uma mescla de calvinismo e arminianismo possível. Não, isso é mito, isso é invenção. Apesar de pontos comuns, o calvinismo e o arminianismo são sistemas de teologia contrários, são opostos. Já estudamos isso. 3, terceiro mito, o arminianismo não é uma opção evangélica ortodoxa. Mito, isso é um equívoco. A teologia arminianista tem uma doutrina ortodoxa, correto, ortodoxia, uma doutrina correta. Então, afirmar isso, a teologia arminiana clássica afirma enfaticamente os pilares da ortodoxia cristã e promove os símbolos da fé cristã. Vamos adiante. 4, mito. O cerne do arminianismo é a crença no livre-arbítrio. Isso é um mito, já afirmamos. Na verdade, o cerne da teologia arminiana é a graça preveniente do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante. Perceba. 5º mito, a teologia arminiana nega a soberania de Deus. Isso é um equívoco, é colocar uma camisa de força no cérebro. Isso é um mito. Na verdade, refutando, o arminianismo clássico interpreta a soberania e a providência de Deus de maneira diferente do calvinismo, mas sem negá-la de maneira alguma. Deus está no controle de tudo. Deus é Senhor da história, está fora do tempo, dentro do tempo, é o Senhor da história, Deus. Para afirmar isso é desconhecer a profundidade da teologia arminianista clássica. Vamos adiante, estamos terminando. Então, o arminianismo é uma teologia centrada no homem, equívoco. A teologia arminianista é plenamente centrada em Deus, no Theos. A teologia arminiana confessa a depravação total do homem, incluindo a sua escravidão. Vamos adiante. O arminianismo não é uma teologia da graça, equívoco, inconsequente, elevada à 10ª potência. O fundamento essencial do pensamento arminianista clássico é a graça preveniente da parte do nosso Deus. Estamos inteirados nesse sentido. 8, o mito número 8, o arminianismo não acredita na predestinação. Nós acreditamos sim na predestinação, não da forma como os calvinistas acreditam. E 9, a teologia arminiana nega a justificação pela graça. Outro equívoco, vamos passar aqui adiante. Todos os arminianos acreditam na teoria governamental. Outro equívoco. Quem fez o diabo pecar? Já afirmei, não foi Deus, foi a própria natureza de querer ser maior do que o seu Criador. Vamos adiante. O crente pode perder a salvação? Sim, o crente, se não permanecer na fé, na santidade do Mestre Jesus, vai para o inferno. Professor Soares,
Não posso fugir da verdade bíblica. Então percebemos tudo isso. Como poderíamos o faraó estar livre se Deus endureceu o seu coração? Já foi explicado isso aí. Vamos adiante aqui. Vou só passando aqui para nós terminarmos a nossa fala. Vamos ser todos juntos. Sola gratia. Somente a graça. Que Deus abençoe maravilhosamente todos os obreiros em nome de Jesus. Pastor Fábio. Enquanto o presbítero Soares toma uma aguinha aqui e os irmãos preparam as suas perguntas, vamos cantar o refrão daquele hino. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. As perguntas podem vir. Irmãos, antes do professor Soares começar a responder as perguntas, vejam como a forma da gente crer, de pensar, influencia na nossa prática da nossa vida diária. Nós que somos pentecostais e temos a nossa crença nesta linha da teologia arminiana, nós oramos para Jesus salvar, oramos para Jesus tocar no coração, nós oramos para Jesus abençoar, trazer o pecador, e a gente vê isso, irmãos, no dia a dia. Os seguidores da teologia calvinista, já são mais inibidos quanto a isso, porque eles acham, que a pessoa foi eleita incondicionalmente e vai vir de todo jeito. E a gente vê na palavra de Deus exemplos de manifestação desta graça preveniente que habilita, que capacita. Foi isso que o Espírito Santo veio fazer na terra, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, depois que ressuscitou, apareceu aos apóstolos lá naquela sala, e começou a explicar a palavra de Deus para eles. E a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí o que é que acontece? Para poder enxergar a importância do plano da salvação, aí Deus, por meio da graça preveniente, abre o entendimento dele para que ele possa compreender as Escrituras. E às vezes, irmãos, o homem pode ficar disperso quanto a isso, e aí a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, em Atos 16, quando Paulo estava pregando para Lídia, e Lídia, a Bíblia diz que Deus tocou no coração de Lídia, para que Lídia ficasse atento à pregação, ao que Paulo dizia. É tudo isso o Espírito Santo dando uma ajudinha, para que ela se concentre na pregação, para que ela se concentrasse na mensagem, para que entendesse a mensagem. Então isso tudo é a graça preveniente, habilitadora, capacitando a pessoa a responder ao chamado de Deus com um sim ou com um não, mas ela não salva por si só. O homem tem que responder positivamente a esta graça se quiser ser salvo. Mas se resistir, como já foi dito aqui, então ele não será salvo. Cadê as perguntas, irmãos? Os irmãos vão ser bonzinhos comigo, Fica à vontade. Podem enxurrar de pergunta aí, sem problema. Pode falar. Verbal aí, pode. Que dá para ouvir, que a igreja é pequena. O irmão falou sobre a questão do diabo. Quem fez o diabo pecar? Então, já que ele tem o livre-arbítrio, no princípio, na eternidade, então ele tem uma opção de pecar ou não. A pergunta é, então onde surgiu o pecado? Sim, olha só a pergunta dele, Então, na verdade, a questão do livre-arbítrio, é muito importante, A linha teológica calvinista não caminha muito por essa área da questão do livre-arbítrio, Mas, na verdade, tudo parte do livre-arbítrio. Deus até os seres angelicais, No caso, Lúcifer, dotou de capacidade de escolha.
Então, na verdade, o pecado ele surge, justamente ele brota na possibilidade, certo, desse livre-arbítrio. Então, o anjo de luz, Lúcifer, né, tinha a liberdade de escolher, e aí ele se engrandeceu com sua situação, por exemplo, angelical de modo geral. Então, é a questão do livre-arbítrio. Alguém já disse assim, Deus seria culpado pelo fato de dar o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é tão importante, e se Deus não tivesse dado-nos o livre-arbítrio, nós não tínhamos a capacidade de amar. Como é que nós íamos amar se não tivesse a liberdade de amar uns aos outros? Então, o livre-arbítrio nos concede a capacidade de amar. Então, Deus, entendo perfeitamente à luz do texto sagrado, que Deus deu a capacidade ao ser humano de escolha e de amar. E aí deu o livre-arbítrio. Deu até os seres angelicais nesse sentido aí. Chegou algumas perguntinhas aqui, os irmãos estão bonzinhos comigo, né? Mas qualquer coisa eu chamo os universitários, como diz o pastor Kleber, né? O que posso aproveitar, né, da teologia calvinista? Boa pergunta, gostei. O que é que eu posso aproveitar? Eu acredito que tem muita coisa que você pode aproveitar da teologia calvinista. Eu bati muita coisa aqui dentro da teologia calvinista, mas tem muita coisa boa dentro da teologia calvinista, certo? Não entrando em consideração essa questão, né, dos eleitos na segurança eterna, mas a doutrina, a contribuição de Calvino foi muito grande. Calvino escrevia mais do que farinha, como diz o outro, né? Foi um grande literário, um grande teólogo, um grande pensador da cristandade de um modo geral. Deu uma contribuição muito forte para a cristandade de um modo geral. Então nós temos muita coisa a aprender dentro do calvinismo também. Agora, dentro dessa linha que entra em conflito com a nossa igreja, aí a gente vai ter que refutar. Tem mais. Outra perguntinha aqui, ó. Sabendo que a graça alcançou a todos, o que dizer daqueles que aceitaram no leito da morte? São salvos, com certeza, que é um exemplo, meu próprio irmão. O meu próprio irmão, no leito de morte, na UTI, ele não era crente, aceitou Jesus e está nas mansões celestiais. Certo? Outra perguntinha aqui. Depois, eita, agora aqui está difícil. Oi, som. Depois de toda essa pregação sobre o arminianismo, podemos afirmar que os calvinistas e seus seguidores vão para o inferno ou serão salvos? Bom, é uma pergunta extremamente interessante. Como eu disse, né? Essa pergunta, um pouco capciosa, eu não tenho a presciência divina, certo? Eu não tenho uma presciência divina, não tenho essa prerrogativa e nem quero ter. Isso pertence somente a Deus, esse atributo. Mas o fato é apenas um entendimento teológico que eles têm, certo? Quanto à questão da segurança eterna. Isso aí não vai diminuir nem aumentar, certo? A questão dele ser salvo ou deixar de ser salvo ou não. No meu entender, é simplesmente um posicionamento teológico e que deve ser respeitado. Nós simplesmente afirmamos aqui porque nós temos uma linha teológica muito bem definida e tem base bíblica. O pastor Mike Pillman, ele tenta encontrar um equilíbrio dentro da linha teológica calvinista e também arminianista. O próprio Norman Gasley, também nos seus escritos, ele coloca um certo equilíbrio. Por exemplo, no próprio livro que eu citei aqui, Eleitos mais Livre, esse livro coloca um certo equilíbrio, o posicionamento dele. Se você ler o livro dele, você vai ver que ele, não é que ele fica no meio do muro, mas ele consegue estabelecer um certo equilíbrio entre o calvinismo, e aí levando em consideração o calvinismo moderado e não extremado, certo? Que também tem arminianista extremado, né? Então é isso. Outra perguntinha aqui. Uma vez o nome escrito no livro da vida pode se apagar? Bom, aí não tem condições, né? Não tem condições de você passar lá uma borracha, né? Humanamente, não tem condições. Outra perguntinha. Se a pessoa perder a salvação... O pastor Fábio aqui acrescentou, se a pessoa perder a salvação no meio da caminhada, o nome dele está escrito no livro da Bíblia, da vida, então pode perder. Mas eu creio, certo, que só se a pessoa apostatar, né?
Eu lembro que um dos professores que postou... Justamente, professor Soares, apostasia. Nós não cremos na doutrina que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos sim na perseverança, na segurança da salvação, mas o homem pode, vamos dizer assim, aceitar Jesus, ser liberto, foi uma vez iluminado, provou do dom celestial, mas após isso ele começa a resistir à graça subsequente. Isso. Ele não resistiu à graça preveniente lá atrás para aceitar Jesus. Isso. Mas agora ele, uma vez crente, tem experiência com Deus, aí começa a entrar numa vida de pecado e vai resistindo à graça subsequente, não deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida dele em santificação, não também se esforça ou não faz a parte dele, porque a santificação, ao mesmo tempo que é um ato de Deus, mas também é do homem, né, de deixar Deus trabalhar na vida dele. Então, se ele apostatar da fé, o nome dele deixa de estar escrito no livro da vida. Agora, irmãos, isso não é uma coisa, né, que todo dia Deus risca, todo dia Deus escreve. Vai lá, vem cá, qualquer coisa, você der um espirro, uma topada, aí o teu nome saiu do livro da vida. Aí depois volta. Não é, você está condenado de manhã e à noite está salvo e vice-versa. Não é assim também, né? Aqui outra pergunta interessante: o livre-arbítrio nos acompanha após sermos arrebatados? Após o arrebatamento da igreja, eu acredito que nós temos ainda livre-arbítrio, sim. Vai haver um certo relacionamento, uma certa liberdade, né, santa no Senhor. Então, irmãos, as perguntas foram muito simples, muito poucas. Eu esperava mais perguntas, mas deixa para outra oportunidade em nome de Jesus. Alguém tem mais alguma pergunta? Quem quiser, diga, Rosinário. Fortalecendo o que o irmão perguntou aí, né? O pastor Soares explicou muito bem, né? Eu ia perguntar também do conhecimento teológico dele, reforçando o que aquele irmão perguntou. E quando Judas se arrependeu, se ele foi salvo ou não, deve ser conhecimento teológico. Você afirmaria o quê? Isso, exatamente. Esse é um ponto extremamente interessante. Dentro do meu ponto de vista, talvez eu possa ser falha, mas vamos ver o ponto de vista da Bíblia. Né? Meu ponto de vista também eu vou citar, mas vou para a Bíblia primeiro. Só um momentinho. Queridos ouvintes da Rádio Libertadores, estamos aqui diretamente da congregação do Planalto 1, aqui da Assembleia de Deus em Mossoró, no 4º dia da semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró. O professor Soares acabou de ministrar a palestra a respeito da graça salvadora de Deus e neste momento ele está respondendo a perguntas da plateia e o irmão aqui fez uma pergunta a respeito de Judas Iscariotes, né? Judas, será que ele se arrependeu de verdade ou não? Ou será que ele apenas sentiu um remorso e como consequência disso, Judas foi para o céu ou para o inferno? Foi salvo ou não foi salvo? Então o professor Soares vai responder agora. Olha só, o escrito joanino no capítulo 17, versículo 12, diz assim: ó, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegidos, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Então Judas, de uma certa forma, a gente percebe aqui em outros textos, o salmista no capítulo 41, versículo 9, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, versículo 9, até o meu amigo íntimo em que eu confiava, que comia do meu pão e levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, dá uma ideia aqui de livre-arbítrio. Então, Judas Iscariotes, Jesus considerou-o como um amigo íntimo, olha só. Então ele quebrou, de uma certa forma, essa harmonia que estava com Jesus, de uma certa forma. Então, algumas pessoas afirmam que Judas Iscariotes, o próprio Fábio aqui, né, ele citou, que Judas Iscariotes, na verdade, ele teve remorso. Na verdade, ele não teve remorso. Na verdade, a gente percebe aqui nas Sagradas Escrituras que ele pecou, ele errou, traindo o próprio Jesus. Então, ele alcançou a salvação? Não. Na verdade, ele pecou e não se arrependeu. Então, pelo fato de ele não ter se arrependido, ele não se salvou. Certo? É verdade. Então, irmãos, a Bíblia teologicamente, desculpa aí, pastor Fábio. Teologicamente, do meu ponto de vista, com base no texto sagrado, com certeza ele não se salvou e a graça realmente não alcançou, porque ele não permitiu, ele teve um livre-arbítrio. É verdade, ele é o filho da perdição, ele voluntariamente escolheu trair e pecar.
E a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E não foi essa tristeza, segundo Deus, que tem como consequência o arrependimento que foi achada no coração de Judas. Tanto é que, ao invés de ser, como se não bastasse ele ter sido ladrão e traidor, ele ainda foi assassino de si mesmo. Ele matou a si mesmo. E nenhum suicida, né, herdará o reino de Deus. Mais perguntas chegaram aqui para o professor Soares. Porque a graça não alcançou aos anjos caídos. Bom, é a questão do livre-arbítrio, né? Tudo vai voltar para a questão do livre-arbítrio. E isso, exatamente. Então, de uma certa forma, eles não se voltaram para a graça salvadora. Então, como é que é necessário crer? Então, até os anjos caídos não se voltaram, não creram, automaticamente tem a condenação certa. Deixa eu só dar uma opinião com relação a isso, quando você lê outra pergunta. Meus irmãos, a Bíblia, ela fala da história da salvação e da redenção do homem. O objetivo dela principal não é falar da história do pecado e da redenção dos anjos. Porém, ela fala algumas coisas. Então, se aqueles anjos pecaram, eles pecaram porque tinham o livre-arbítrio e tinham a possibilidade de pecar. E tanto é que pecaram, que viraram demônios, e os outros tinham o livre-arbítrio também, mas escolheram não pecar, que são os anjos de Deus. E Deus já julgou todos eles, já estão julgados, não há chance. Por que Deus também não inventou um Salvador, um Messias, um anjo para se fazer carne e morrer na cruz, né, para salvar os outros anjos? Porque Deus não quis. A soberania de Deus determinou, né, que fosse julgado. Então o diabo, os demônios já estão julgados, já estão condenados. Inclusive, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus só deu oportunidade, né, ao homem. Agora, por que Deus não deu assim uma outra oportunidade aos anjos? Não sei, a Bíblia não revela. Algumas pessoas até dizem, olha, mas é porque os anjos lá no céu tinham tanto conhecimento de Deus, muito mais do que nós aqui na terra, não tinha mais sentido dar uma outra oportunidade. Mas isso é uma conjectura, a Bíblia não diz. O fato é que Deus deu essa oportunidade só aos homens. Pronto, uma pergunta aqui um pouco fora do contexto, mas se aceitar Deus no leito do hospital, ou seja, da morte, e não sou batizado. No caso, meu irmão, citar mais uma vez, o meu irmão ele aceitou Jesus na cama, todo entubado, mas aí ele fez um gesto e até nós entendemos que aquele gesto seria uma aceitação e está morando nas mansões celestiais. O ladrão na cruz, né? Como os irmãos aqui estão lembrando. Isso, irmãos, é a graça. O favor imerecido de Deus só é prova de que ninguém é salvo por merecimento próprio. Mais perguntas, irmãos? Pronto. Mais perguntas? Professor Calafange tem uma pergunta. Dentro dessa linha, o batismo é um pré-requisito ou o batismo... Rádio Libertador, AM 1430, você está acompanhando o debate a respeito da graça salvadora de Deus. Você já deu a resposta. O batismo é apenas um símbolo, né? Uma ordenança dada pelo próprio Deus. Não pré-requisito. Não. Não. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem vai ser condenado não é quem não for batizado. Diz, quem não crê será condenado. O cerne é o crer. Alguns irmãos talvez estejam achando que essa união assim, que só é salvo quem crê e for batizado. Aí nem sempre é. Se a pessoa não beber tem que ser batizado, mas creu, vai ser salvo. É verdade. Se não tem alguma pergunta, faça as considerações finais. Bom, estou deveras alegre porque a nossa missão foi cumprida dentro da proposta da primeira semana teológica da Assembleia de Deus, liderado aí pelo CETADEM, Centro do Estudo Teológico da Assembleia de Deus. Sou grato a Deus pela paciência dos irmãos, dos obreiros, dos pastores, pela confiança do nosso querido pastor Fábio, o nosso querido pastor Miranda. Justificou até onde, pelo fato de não poder vir. Eu achei muita humildade da parte do meu pastor. Que Deus abençoe maravilhosamente os irmãos e vamos viver na graça e pela graça.
Amados irmãos, nós louvamos a Deus por este dia, pelo 4º dia da Semana Teológica. Professor Soares, muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado pela sua atuação. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão, pela dedicação que ele tem ao ensino, ao estudo da palavra de Deus e pelas relevantes contribuições que tem dado ao CETADEM. Que Deus levante muitos outros homens aqui nesta cidade que se dediquem ao estudo e ao ensino da palavra de Deus, porque verdadeiramente a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Irmãos, essa semana teológica que foi idealizada e com este tema, às vezes alguns irmãos dizem, não, mas era para ter colocado 2 palestrantes, um calvinista e outro arminiano, para poder eles se atracarem aqui, fazer a queda de braço. Não é o objetivo, irmãos, da semana teológica. A Assembleia de Deus, ela é de linha de teologia arminiana, é uma igreja centenária. A gente sempre creu na soteriologia arminiana, creu e praticou a soteriologia arminiana. Então o objetivo deste evento é reafirmar, é marcar posição, é dizer o que é que a gente crê, em que a gente crê e por que a gente crê. Não é que a gente está em dúvida assim entre 2 pensamentos. Será que a gente vai para o calvinismo ou para o arminianismo? Não, senhor. A gente já sabe o que a gente crê pela palavra de Deus. Respeitamos os irmãos calvinistas. Eles vão para o mesmo céu que a gente vai também. Apenas ele tem um entendimento diferente, que a gente entende que é antibíblico e que isso, vamos dizer assim, influencia no dia a dia da vida deles, porque o entendimento calvinista da salvação, ele pode gerar uma igreja descomprometida com a evangelização, com a obra missionária transcultural. Por isso que eles não fazem apelo, não tem essa garra, essa paixão de ir atrás das almas, de orar, pedir para Jesus salvar, aquela coisa toda, né? Então isso gera a esse comodismo, e os resultados na prática têm mostrado o quanto essas igrejas são pequenas, não crescem, no mundo inteiro se restringe a poucos membros. Além do mais, o crente também, crendo nessa eleição incondicional e nessa perseverança dos santos sem responsabilidade humana, também pode gerar crentes que relaxem na santidade, e também gera uma insegurança muito grande em muitos crentes. Porque muitos crentes, não, eu sou eleito e tal. Mas aí no dia que ele cai num pecado, aí o diabo começa a dizer no ouvido dele, rapaz, tu pecou porque você não é eleito. Porque eles dizem que o eleito, ele não vai pecar, né? E se pecar, ele volta depois. E se a pessoa se desviar é porque não era eleito. Então eles pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. E se alguém se desviar, é porque ele nunca foi eleito. E às vezes muitos irmãos da nossa igreja também têm essa mentalidade. Fulano desviou, é porque nunca foi crente. Não existe isso não, irmãos. Pode, alguém sair da igreja sem nunca ter sido crente. Ele estava só convencido do evangelho, nunca foi convertido. Mas uma pessoa verdadeiramente convertida, que provou o dom celestial, como diz a palavra de Deus, pode sim, não deve, mas pode se desviar e perder a salvação. Então esse sistema calvinista gera muita insegurança nas pessoas, e tem gente até que fica louco aí com esse negócio. Será que eu sou um eleito ou eu não sou um eleito? Mesmo que eu queira muito ser crente e tal, mas se eu não fui eleito, eu estou frito, eu estou perdido. Eu estou perdendo tempo aqui. Aí o inimigo começa a buzinar no ouvido dele, rapaz, tu não é um eleito não. Por isso que tu caiu, por isso que tu pecou aí. Aí ele mesmo, rapaz, então eu vou ganhar o mundo aí, já que eu vou para o inferno mesmo. Então isso gera, irmãos, muito problema. A segurança da nossa salvação está na graça de Deus. A graça preveniente nos alcançou para nos salvar em Cristo, e a graça subsequente, ministrada pelo Espírito Santo, nos mantém firmes em Cristo. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar.